Imagine disputar uma Copa do Mundo dentro da sua própria casa. Jogar diante da sua torcida, ouvir milhões de pessoas acreditando que finalmente chegou a hora de fazer história. Em 2026, o México terá essa oportunidade. Mas junto com o sonho vem uma enorme responsabilidade. Será que o Tri finalmente conseguirá quebrar o famoso tabu das oitavas de final? Hoje você vai conhecer toda a história da seleção mexicana, seus maiores ídolos, os craques atuais e até onde ela pode chegar nesta Copa do Mundo. O México está localizado na América do Norte, fazendo fronteira ao sul com Guatemala e Belize e ao norte com os Estados Unidos, sendo uma das fronteiras mais extensas e vigiadas do mundo. Banhado pelo Oceano Pacífico ao oeste, Mar do Caribe e Golfo do México ao leste, possui uma posição geográfica estratégica. Sua capital é a Cidade do México, uma das maiores metrópoles do planeta com mais de 20 milhões de habitantes. Com cerca de 130 milhões de habitantes, é um dos países mais populosos do mundo. O turismo no México é uma mistura de cultura, história e paisagens deslumbrantes. O país é conhecido por suas praias caribenhas, cidades coloniais, ruínas milenares, desertos, florestas, vulcões. Em 2026, o país será uma das sedes da Copa do Mundo ao lado dos Estados Unidos e do Canadá. E existe um detalhe histórico: o lendário Estádio Azteca, na Cidade do México, será o palco do jogo de abertura da competição. O estádio já recebeu duas Copas do Mundo, em 1970 e 1986, e se tornará o primeiro da história a participar de 3 edições do torneio. A famosa Olá se popularizou durante a Copa do Mundo de 1986, realizada no México. Milhares de torcedores nos estádios começaram a se levantar em sequência, criando aquele efeito visual de uma onda percorrendo as arquibancadas. A bandeira mexicana possui 3 faixas verticais, em verde, branco e vermelho. No centro está o famoso escudo nacional, que mostra uma águia sobre um cacto devorando uma serpente. O símbolo é inspirado em uma antiga lenda asteca e representa as origens históricas do país. O logo atual da seleção mexicana apresenta uma águia estilizada sobre uma bola de futebol, com as cores da bandeira, dentro de um anel circular com desenhos inspirados das antigas civilizações do país. A seleção mexicana é conhecida mundialmente como El Tri, uma abreviação de tricolor, referência às cores da bandeira. O futebol mexicano possui uma das ligas mais fortes das Américas, a Liga BBVA-MX. Entre os clubes mais tradicionais estão o Chivas Guadalajara, famoso por utilizar apenas jogadores mexicanos, o Clube América, maior rival das Chivas e um dos clubes mais vencedores do país, o Cruz Azul, gigante da capital mexicana, além de Tigres o ANL Monterrey, 2 potências do norte do México. A força da Liga MX é tão grande que muitos jogadores convocados para a Copa de 2026 atuam dentro do próprio país. O México é uma das seleções mais presentes na história dos mundiais. A equipe participou de 17 Copas do Mundo e chegará à sua 18ª participação em 2026. Os mexicanos ficaram fora apenas das edições de 1934 e 1990. Os melhores resultados aconteceram justamente quando jogaram em casa, em quartas de final em 1970 e em 1986. Mas existe uma marca que persegue a torcida há décadas. Entre 1994 e 2018, o México chegou a todas as oitavas de final, mas nunca conseguiu avançar para as quartas. Esse sonho ganhou até um apelido famoso entre os torcedores, o quinto partido, o tão desejado quinto jogo da Copa do Mundo. Se o Brasil teve Pelé e a Argentina teve Maradona, o México também possui seus heróis eternos. ¡O Chapulín Colorado! Hugo Sánchez é considerado por muitos o maior jogador mexicano de todos os tempos. Brilhou no Real Madrid e foi um dos melhores atacantes do mundo durante os anos 1980. Cuauhtémoc Blanco é um dos maiores ídolos da torcida mexicana. Dono de uma técnica refinada, ficou famoso pelo drible conhecido como Cuauhteminha. Rafael Marques marcou época no Barcelona e disputou 5 Copas do Mundo como jogador. Jorge Campos se tornou um dos goleiros mais carismáticos da história do futebol, famoso pelos uniformes coloridos e pela capacidade de atuar também como atacante. E Jared Borgetti entrou para a história como um dos maiores centroavantes que o México já produziu.
O maior artilheiro da história da seleção mexicana é Javier Chicharito Hernández, com 52 gols. Nas Copas do Mundo, porém, ele divide a liderança com Luís Hernández, o lendário El Matador. Ambos marcaram 4 gols em mundiais. Entre os jogadores em atividade, Raúl Jiménez aparece entre os maiores goleadores da história da seleção e continua aumentando seus números. A Adidas preparou um dos uniformes mais lindos da história, inspirado nas raízes culturais do México. A camisa principal traz o tradicional verde escuro com detalhes em vermelho e branco. Já o uniforme reserva aposta em uma camisa branca com detalhes nas cores verde e vermelho. Além de um terceiro uniforme preto com os detalhes verde e vermelho e símbolos históricos da El Tri. As estampas geométricas fazem referência à arte e à cultura pré-colombiana, homenageando as civilizações astecas, incas e maias que marcaram a história mexicana. O México terá a responsabilidade de disputar a abertura da Copa diante de sua torcida. Os adversários do Grupo África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, prometem desafios interessantes e cada ponto será fundamental para o objetivo de avançar ao mata-mata. A expectativa da torcida é terminar entre os primeiros colocados e evitar um confronto mais complicado logo nas oitavas de final. O técnico Javier Aguirre chega para sua terceira Copa do Mundo no comando da seleção mexicana, com um estilo de jogo de exigência física rigorosa e organização tática. O entrosamento dos jogadores da Liga Mexicana pode ajudar El Tri nessa Copa do Mundo. Entre os principais nomes estão Guillermo Ochoa, uma verdadeira lenda do futebol mexicano e acostumado a grandes torneios. Santiago Giménez, principal esperança ofensiva da nova geração. Edson Álvares, capitão da equipe e líder do meio-campo. E Obed Vargas, uma das maiores promessas do futebol mexicano. Olho no Julián Quiñones, que nas últimas temporadas tem feito muitos gols nos clubes em que atuou, movimentando altos valores de transferências. Além deles, o elenco combina experiência e juventude, algo fundamental para um torneio tão longo e competitivo. Passar da fase de grupos é praticamente uma obrigação para o México. O verdadeiro desafio começa nas oitavas de final, justamente a fase que se transformou em um pesadelo para gerações de torcedores. A partir daí, cada partida pode representar a oportunidade de finalmente quebrar o famoso tabu do quinto partido. O México chega à Copa de 2026 com algo que poucas seleções possuem: experiência, juventude e o apoio de uma nação inteira. Veteranos como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez e Edson Álvares trazem liderança. Já jogadores como Santiago Giménez e Obed Vargas representam a esperança de uma nova geração. O grande desafio não será técnico. Será mental. Durante décadas, o México conviveu com a frustração de parar antes das quartas de final. Agora terá a oportunidade de mudar essa história diante de sua própria torcida. Se Santiago Giménez confirmar seu potencial e Edson Álvares dominar o meio-campo, o sonho das quartas de final pode finalmente se tornar realidade. E talvez seja justamente em casa que o México escreva o capítulo mais importante de sua história em Copas do Mundo. O México está diante de uma oportunidade histórica. Jogar uma Copa do Mundo em casa é algo que poucos jogadores vivem durante a carreira. A questão não é apenas talento. A questão é saber lidar com a pressão. Será que finalmente veremos o México alcançar o tão sonhado quinto partido? Deixe sua opinião nos comentários. Até onde você acha que a El Tri vai chegar? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.